vamos tratar nessa primeira parte do crime mais importante que existe, que é esse crime aqui, o homicídio. Não é o mais grave, tá, pessoal? Não é o mais grave, mas sem dúvida nenhuma é o mais importante. Não há dúvidas que o homicídio é o mais importante, ele tem que abrir o código mesmo, não é? Em se tratando do crime mais importante, que protege o bem jurídico mais relevante que nós temos, que é a nossa vida. E o homicídio, ele é um crime diferente de qualquer outro. Por quê? Porque o homicídio independe de caráter. O homicídio independe de condição social, de classe econômica, de idade, de raça, de credo, de etnia, independe de tudo. Qualquer ser humano, por mais honrado que seja, pode ser capaz de matar. Veja, eu estou generalizando, porque tem pessoas que são extremamente pacíficas e incapazes de matar uma mosca, que seja, né? Mas é claro que essas pessoas são raras. E outras pessoas que nunca pensaram nisso, você pode falar assim, ah, professor, mas eu não, imagina, eu também não, eu não quero matar ninguém. Mas nós, seres humanos, e por isso que o homicídio é diferente de tudo, nós, às vezes, não fomos testados dentro dos nossos limites. Senhores, eu tenho filhos, muitos dos senhores têm. Se mexer com os meus filhos, eu não sei o que eu sou capaz. Eu não sei o que eu sou capaz. Graças a Deus eu não fui testado e espero nunca ser testado, né? Tentamos aí levar uma vida para não ter teste. Vamos seguir em frente, pelo bem, não é? Mas, enfim, a gente não sabe. Então você pega uma história, por exemplo, igual a do Pimenta Neves, vocês lembram do Pimenta Neves? Só para quem não lembra, Pimenta Neves era diretor do jornal O Estado de São Paulo. E era diretor que teve uma vida inteira, ele já tinha uma certa idade quando ocorreu o fato, né? Uma vida inteira honrada, respeitada, né? Uma pessoa, né, que era muito querido pelos seus pares e tudo mais, e que em algum momento da sua vida se envolveu emocionalmente com uma pessoa mais jovem, um pouco, que era uma jornalista também, e não sei o processo, mas ao que tudo indica, por uma questão passional, acabou matando a moça, né? E isso evidencia o quanto qualquer pessoa, de repente, né? Não precisa ter uma tendência psicopata para ser um homicida. Claro que um psicopata tem muito mais chance de se tornar um homicida, né? Mas, a rigor, qualquer pessoa poderia ser. É diferente de um roubo, porque tem gente que, né, mesmo na maior penúria, não vai pegar nada alheio. Diferente de um estupro, que isso depende de tendências sexuais e tudo mais, né, de uma pessoa, né? Então, talvez eu possa afirmar que nunca vou estuprar, nunca vou roubar, mas um homicídio fica muito difícil de fazer esse tipo de afirmação. Compreendido? Por isso que o homicídio requer um estudo totalmente diferente, e esse é um dos motivos, evidentemente, que o homicídio é julgado pelo júri, não é? Julgado pelo povo, não é? Porque, acima de regras técnicas, apenas da técnica, da configuração do tipo penal ou não, existe todo um apanhado social, um apanhado filosófico, psicológico, emocional, que as pessoas têm essa sabedoria, de uma maneira geral, né? E conseguem entender, na maioria das vezes, o porquê que o sujeito agiu daquele modo ou não deveria agir de outro, o que seja, né? Senhores, o júri é muito criticado, mas a verdade é que é muito difícil o júri errar. É muito difícil o júri errar.
ok? Eu, já há tantos anos militando nessa área, posso dizer que é muito difícil o júri errar. Pode errar? Pode ter injustiça, como em qualquer situação, porque a vida é cercada de injustiça, né? Mas eu sou capaz de dizer que é mais fácil o juiz errar do que o júri errar, ok? E criticado o júri como é. Bom, o homicídio, né? O que é o homicídio? O homicídio é a eliminação da vida extrauterina. Bom, aí é uma questão interessante, porque quando começa a vida extrauterina, quando começa a vida extrauterina? Quando a pessoa nasce. Não é quando a pessoa nasce. Sabe quando começa a vida extrauterina? Quando há o rompimento do saco amniótico. Quando há o rompimento da bolsa. A bolsa. A partir de então, nós temos sim uma vida extrauterina. Então imaginem os senhores, e se passou com alguns das senhoras aqui, né? A questão de estourar a bolsa. A pessoa está grávida, e aí estourou a bolsa, né? E aí tem que correr, porque entrou em trabalho de parto, né? Não precisa correr, assim, então, a rigor da palavra, mas tem que tomar providências e ir para o hospital, né? Porque vai nascer, tá certo? Muito bem, tem que tomar ali uns cuidados. Imagina que a mulher que teve o rompimento do saco amniótico, ela está se dirigindo a um hospital. Aí vem uma pessoa e mata essa mulher e mata aquela criança que está na sua barriga. É um duplo homicídio. É um duplo homicídio. Ah, mas aquela criança não nasceu. É verdade, aquela criança ainda tecnicamente não nasceu. Mas já é uma vida extrauterina. Extrauterina. Compreendido? Então esse é um ponto. E até onde vai a vida extrauterina? Até onde vai a vida extrauterina? A vida extrauterina, ela vai até a morte encefálica. Antigamente se discutia bastante a questão da morte, né? Qual era o momento exato da morte? Se era a morte cardíaca, encefálica ou respiratória. Havia correntes biológicas e médicas para tudo quanto é lado. Não, a vida cessa quando o coração para de bater, ou quando o cérebro, ou quando isso, quando aquilo. Até que na década de 90, nós tivemos uma lei, que é a lei de transplante de órgãos, aquela lei que possibilita no seu RG, né, na sua OAB, está escrito lá se você é ou não é doador de órgãos, se é doador ou não, por aquela lei da década de 90. Pois bem, a lei de doação de órgãos, ela determinou que a doação só fosse possível após a morte encefálica. Após a morte encefálica, né? E com certas características, atestada por dois médicos, que não façam parte da equipe de transplante, porque senão se é da equipe de transplante, eu assino aqui, dá aí o órgão que está morto mesmo. Não, é outra pessoa. Então, aí acabou a discussão, e ainda que o coração, por algum motivo, continue batendo, ou a respiração seja mecânica, de alguma forma, se o encéfalo parou de funcionar, a pessoa morreu. De modo que, imaginem os senhores que, através de a pessoa que está vegetativa ali, né? Mas o encéfalo funciona ainda, se você desligar os aparelhos, isso pode caracterizar um homicídio, talvez uma eutanásia, mas isso a gente vai discutir mais à frente. Compreendido? Muito bem. Então essa é a vida extrauterina. Vale lembrar que o fenômeno morte, matar a pessoa, não está apenas no artigo 121 do Código Penal. Esse é o homicídio protegendo a vida. Mas o Código Penal, ele traz outros exemplos de uma pessoa matar a outra. Não é porque uma pessoa mata a outra que é o homicídio. Quando uma pessoa mata a outra, pode ser lesão corporal seguida de morte. Causou a lesão que foi eficaz para a morte. Ou pode ser latrocínio, quando uma pessoa mata num roubo, né, com o objetivo de roubar. Né, aí não entra no homicídio. Aí nós entramos em outros bens jurídicos protegidos, como a integridade corporal, o patrimônio, sai do júri. Ok? Também vale destacar que matar, olha só, matar o presidente da República,
o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do STF, ou seja, todas as pessoas que estão na linha sucessória da presidência da República, não caracteriza homicídio. Caracteriza um crime contra a segurança nacional. Ok? Lá na Lei de Segurança Nacional, nós temos essa proteção específica. O especial prevalece sobre o geral. E vale destacar que esse crime contra a segurança nacional tem uma pena maior, que é uma pena de 15 a 30 anos. Maior que o homicídio, porque o homicídio, se qualificado, tem pena de 12 a 30 anos. Né? Contra essas pessoas da linha sucessória da presidência da República, a pena mínima é de 15 anos, é um pouquinho maior. Compreendido? Muito bem. Só que tem um detalhe, não é crime hediondo. Não é crime hediondo, ok? Já vou explicar por quê. Olha só. O homicídio é um crime hediondo? Uma pergunta que se faz. Ele pode ser ou não. O homicídio pode ser caracterizado como um crime hediondo ou não. Ok? Quando surgiu a Lei dos Crimes Hediondos, e a Lei dos Crimes Hediondos é de julho de 1990. A Lei dos Crimes Hediondos é a Lei 8.072, de julho de 1990. Quando surgiu a Lei dos Crimes Hediondos, e até foi criada de uma forma apressada, ela foi feita assim com uma certa rapidez inadequada, por conta de alguns fatos que tinham ocorrido no Brasil naquela época, se privilegiou outros crimes e o homicídio não figurava na Lei dos Crimes Hediondos. Então, o homicídio, quando a Lei dos Crimes Hediondos surgiu, ele não era um crime hediondo. O homicídio só passa a ser um crime hediondo na década de 90, não é? Na metade da década de 90, após fatos terríveis que ocorreram no Brasil e, principalmente, 3 fatos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que foi a morte da atriz Daniela Pérez, né, filha da diretora Glória Pérez, que ela eu ia falar diretora, né, mas não é, ela é autora de novelas, né? A Glória Pérez tinha uma filha, Daniela Pérez, que estava no auge ali, não no auge, que ela ainda tinha muito ainda a percorrer, mas era uma atriz em ascensão, né? E ela foi morta por um colega de trabalho ali. E também no Rio de Janeiro, na mesma época, nós tivemos 2 chacinas de crianças de rua, que foi a chacina da Candelária, muitas crianças moradoras de rua ali foram mortas, e a chacina de Vigário Geral, também crianças mortas. Né? E esses 3 episódios fizeram com que nós tivéssemos manifestações, né, da sociedade civil, passeatas, né, algumas coisas, tal, e a Lei dos Crimes Hediondos foi alterada para incluir, então, o homicídio como um crime hediondo. Ok? O Guilherme de Pádua, que é aquela pessoa que matou a Daniela Pérez, foi condenado pelo homicídio, mas ele não era hediondo à época e, portanto, ele teve benefícios ali, né? Conseguiu cumprir a pena rapidamente, há muitos e muitos anos, ele já está fora da cadeia. Compreendido? Muito bem. Então, o homicídio passa a ser hediondo no meio da década de 90. Só que não é todo homicídio, não. Então, quando que o homicídio é caracterizado como um crime hediondo? Então, olha só, o homicídio será considerado um crime hediondo quando ele for qualificado. Então, se ele tiver ao menos uma qualificadora, pelo menos uma qualificadora, ele é hediondo. E também ele será hediondo se for um homicídio simples, prática de grupo de extermínio. Homicídio simples, prática de grupo de extermínio. Há um livro, foi o primeiro grande livro sobre o assunto, não é? E que nós realmente recomendamos, né? Que é o livro Crimes Hediondos, não é? Em que ele diz o seguinte: como que um homicídio simples vai ser prática de grupo de extermínio? Essa é a questão, né?
como um homicídio simples será prática de grupo de extermínio? Essa é a ideia, porque, assim, a lei falou, homicídio simples, prática do grupo de extermínio. Só que grupo de extermínio é justiceiro, né? Justiceiro. E justiceiro geralmente pratica homicídio qualificado. Então, que alguém apresente algum dia, né, porque nunca se viu isso, um homicídio simples que seria prática de grupo de extermínio. Mas a verdade é que o legislador ele quis reprisar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Homicídio simples, prática de grupo de extermínio, é das crianças de rua. Homicídio qualificado é da Daniela Pérez. Essa é a ideia. Mas, professor, e o feminicídio? Eu ouvi falar que o feminicídio era um crime hediondo. Sim, é um crime hediondo. Só que o feminicídio é um homicídio qualificado, né? Ele entra nas qualificadoras do homicídio. Então, eu acabei de mencionar que qualquer homicídio qualificado é considerado um crime hediondo. Ok?